Direto do plenário. De volta com o Direto do Plenário, já vamos às imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Já agora os ministros dirigindo seus respectivos lugares para a continuidade do julgamento da sessão plenária de ontem sobre a questão das estatais, da sessão plenária desta quinta-feira. Portanto, em breve, os votos dos ministros que ainda não votaram nesse processo, nesse julgamento de conjunto, e que vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Declaro aberta essa sessão extraordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão ordinária do plenário do Supremo Secretária em pé à direita, ao lado do ministro Dias Toffoli. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Carmen Lilian Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14h27, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Informo a todos que estão presentes. Ministro Dias Toffoli, presidente do STF. Seguintes instituições de ensino: Centro Universitário Tancredo Neves, de São João del Rei, Estado de Minas Gerais. Imagem aproximada dos participantes na plateia. E Universidade Presidente Antônio Carlos de Barbacena, também Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Para a continuidade de julgamento, apregou o referendo e medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5624, procedente do Distrito Federal, sendo o relator ministro Ricardo Lewandowski, requerente Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FENAI, requerente Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, CONTRAF, CUT, interessados presidente da República e Congresso Nacional. Na sessão de ontem, após os votos dos ministros Ricardo Lewandowski, relator, e Edson Fachin, no sentido de referendar a concessão parcial da medida cautelar pleiteada para conferir interpretação conforme, e dos votos dos ministros Alexandre de Moraes e Roberto Barroso, que não referendavam a cautelar, o julgamento foi suspenso para continuidade na data de hoje. Em conjunto e apensos encontram-se a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5.846, a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5.924 e a medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 6.029, todas também de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. E, dando continuidade, em razão, por motivo de necessidade de viagem, passo a palavra inicialmente, como combinado, ao final agora da sessão administrativa, inicialmente para o seu voto, a ministra Carmen Lúcia. Obrigada, presidente, senhores ministros, senhor relator. Ministra Carmen Lúcia, à esquerda. E todos os que aqui se apresentam. Eu gostaria inicialmente de me congratular com o ministro relator, presidente, por ter trazido, e a Vossa Excelência também, por ter pautado, este que é um tema da maior importância para a configuração específica de um quadro de participação do Estado na atividade econômica e que, como já foi enfatizado aqui, é da maior importância. Mas gostaria de inicialmente pontuar que atuo como juíza constitucional, abstendo-me à questão jurídica e nada mais. Ou seja, não estamos nos manifestando, ou pelo menos eu não estou votando, quanto à privatização, desestatização, desinvestimento. Não me manifesto quanto à escolha sobre modelos de Estado nesse julgamento, sobre ser melhor ou pior qual figurino adotado, de necessidade de se terem como de relevante interesse coletivo ou de segurança nacional esta ou aquela atividade. O que me parece como ponto de julgamento é o controle de constitucionalidade de uma lei, ou seja, o cotejo entre as normas constitucionais paradigmas, nas quais se põe o papel do Estado na economia, e as medidas necessárias para se levar a efeito a criação e extinção de empresas paraestatais, a saber, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias, algumas coligadas ou controladas por estas estatais. Isto é, singelamente, absolutamente, o controle de constitucionalidade. Normas constitucionais existem que exigem autorização legislativa prévia para se criar, no caso de autarquias, e
no caso de autarquia, para se criar, e no caso de empresas públicas, sociedade de economia mista, para se autorizar legislativamente previamente. Quem fala é a ministra Carmen Lúcia. E fica, portanto, na dúvida se para a extinção também este é um dos pontos do questionamento. Também se tem norma constitucional a impor prévio processo licitatório para alienações e há de se saber se essa exigência prevalece também para subsidiárias das estatais. Gostaria também, num primeiro momento, e trato disso no meu voto, presidente, de que estamos falando, portanto, de qual a... Plenário julga ações sobre legislação que estabelece dispensa da realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. Que o ministro Ricardo Lewandowski enfatizou. Não estamos aqui fazendo escolhas políticas, estamos aqui dizendo se o processo constitucionalmente previsto é ou não é, impõe ou não impõe o acolhimento da autorização legislativa prévia e da licitação quando se cuidar de fazer essa alienação. Eu ouvi nesses últimos dias... Vista geral da mesa em formato de U, todos os ministros reunidos. E mesmo os advogados que assomaram à tribuna, uma série de manifestações sobre desinvestimento, desestatização, privatização, são conceitos distintos e aqui estamos cuidando, não se vai acontecer a desestatização pela via de um desinvestimento, se o desinvestimento impõe um investimento na mesma empresa, se já se parte por um processo de privatização pelo desinvestimento, até porque foram usados de maneira, às vezes, eu diria eufemisticamente, para ser mais gentil, mas esses dados não interferem na minha compreensão para o deslinde da questão. O que se tem, que já foi posto e enfatizado, é que na Constituição... Julgamento conjunto, referendo nas medidas cautelares nas ADIs 5624, 5846, 5924, 6029. Basicamente, portanto, a iniciativa privada. E a Constituição estabelece, no 173, que foi várias vezes mencionado ontem, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Então, para mim, a primeira exigência que se tem é que é necessário que lei defina essa extraordinariedade da participação do Estado, uma vez que a atividade econômica é desempenhada por particulares. A Constituição, no entanto, não deixou exclusivamente ao Poder Executivo a identificação dos casos de segurança nacional e de interesse relevante coletivo, a tornar imperativa a presença do Estado como explorador da atividade econômica. Por isso é que se tem, então, a necessidade de definição em lei. Essa autorização tem natureza de instrumento juridicamente, constitucionalmente estabelecido para afastar o impedimento genérico previsto na Constituição para o desempenho da atividade econômica pelo Estado e a identificação de que se trata de ato complexo, o Executivo e o Legislativo, para a definição desses casos fora do ordinário. Entretanto, e o ministro Alexandre de Moraes fez a anotação primeira e específica, a autorização que eventualmente venha a ser concedida pelo Legislativo não é vinculante. Pode-se ter autorização e o Poder Executivo não dar efetividade. O que não pode é o Poder Executivo atuar na criação de empresas públicas, sociedades de economia mista, especificamente, sem que tenha havido essa autorização prévia e específica. Concedida a autorização, o Executivo pode ou não providenciar, adotar as providências. E é preciso que se diga que no Brasil, lei não cria empresa pública nem sociedade de economia mista. Autoriza porque os atos constitutivos são aqueles, no caso de uma sociedade de economia mista, já previstas pela lei das SA. E no caso da empresa pública, com os seus estatutos devidamente formalizados na forma da legislação vigente. A autorização, portanto, concedida ao Poder Executivo é o deflagrador, ou o ato pelo qual o Poder Executivo passa a poder atuar, no sentido de tornar efetiva a criação ou não da empresa. De se lembrar que, portanto, no Brasil, nós temos agora a necessidade para a criação
de empresa pública e sociedade de economia mista e fundação, a autorização legislativa prévia. Quanto a isso, portanto, estou em que, me parece que todos até aqui, ou pelo menos o ministro Alexandre, tal como o ministro relator já tinha feito, acolher como sendo esta medida que está de acordo com a interpretação que vem sendo dada por este Supremo Tribunal Federal na matéria e também pelos órgãos até mesmo de controle, Tribunal de Contas da União e outros órgãos de controle. A questão que se põe, portanto, é em face do ditado nos incisos 19 e 20 do artigo 37, o primeiro dizendo que só por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Não tenho dúvida, portanto, presidente, ou pelo menos, de novo, na minha compreensão e com respeito às posições contrárias, evidentemente, que haverá de haver lei específica a autorizar a instituição da empresa pública de sociedade de economia mista e de fundação. E o inciso 20 depende de autorização legislativa à criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior e a participação de qualquer delas em empresa privada. Neste caso, tenho, portanto, que, tendo havido a autorização legislativa autorizativa da criação de empresa pública ou sociedade de economia mista, e nela fazendo constar a definição das áreas de sua atuação e a possibilidade, a autorização genérica, portanto, para garantir a eficiência daquela empresa, de possibilidade de criação de subsidiárias, não me parece que para estas, pelo menos nesse juízo acautelatório deste momento, seja necessária autorização legislativa expressa. A interpretação e a aplicação dessas normas tem como núcleo, também na minha compreensão, a especificidade legislativa para a criação da autarquia e para a autorização da instituição de empresa pública e sociedade de economia mista, também de fundação, que não é o caso aqui. Quanto a estas, interpreto no sentido do que já foi cuidado por este plenário, mais de uma vez, que vem sendo observado desde 2004, pelo menos, no sentido de não se poder prescindir da autorização para a instituição de empresa pública e sociedade de economia mista, mas que não se haverá de cogitar da necessidade expressa para a criação da subsidiária, como está na ação direta 1649. Lembro ainda que a União teria, no denominado portfólio de suas empresas, mais de 100 empresas estatais e subsidiárias, todas com objeto especificado em leis que autorizavam apenas a criação do que a gente chama de empresa matriz, com atuação definida, mas sem que tenha havido, em qualquer desses casos, lei específica autorizando esta criação. O que me leva aqui, quanto à subsidiária das empresas, maioria das entidades que formam hoje o acervo empresarial estatal da União, a dependência de autorização em cada caso teria o objetivo de resguardar a sua atuação para que a empresa matriz não tenha o desvirtuamento do seu objeto. Neste caso, a autorização estaria na própria lei que autorizou para que as subsidiárias, a criação de subsidiárias, mantenha-se exatamente nos termos do que foi inicialmente autorizado por lei específica. E acho que modificado o modo de prestação do serviço, que seja o desinvestimento feito em determinada empresa, a forma de prestação que pode ter sido superado num determinado momento histórico, a necessidade mesma de desinvestimento, de se considerar como de relevante interesse público determinada atividade, pode fazer com que se deixe de dar efetividade àquela autorização concedida. E, neste caso, se o Poder Executivo não estava obrigado a valer-se da autorização, não vejo por que ele não possa atuar posteriormente numa outra conjuntura, no sentido de ser possível que também possa se afastar e desinvestir nessa área. E aqui também me parece importante fazer a ressalva do que foi dito e com o que eu concordo inteiramente pelo ministro Edson Fachin na tarde de ontem em seu brilhante voto.
O ministro começa o seu voto afirmando a necessidade de se considerar o que me parece. Ao fundo, a plateia acompanha. Segurança jurídica é acatar a Constituição, não é a Ministra Carmen Lúcia olha para a direita, se deparar com para a esquerda, para o ministro Edson Fachin. Porque já se cometeram umas tantas práticas, já se adotaram umas tantas medidas, que se possa dizer que o julgador que acolhe a Constituição naquilo que é interpretada, que se cria insegurança jurídica. Entretanto, ministro Fachin, neste caso, especificamente quanto às subsidiárias, eu realço a circunstância de que este Supremo Tribunal Federal foi chamado mais de uma vez para se manifestar sobre este tema e que o Tribunal de Contas levou em consideração, ao ser também chamado, exatamente os julgados deste Supremo Tribunal Federal. Tenho comigo, e fiz menção no meu voto, de não apenas atos de controle, mas também atos de consulta para saber se haveria de se adotar esta providência de possibilidade de alienação. O plenário julga ações sobre legislação que estabelece dispensa da realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. Em acatamento ao que tinha decidido este Supremo Tribunal Federal, que poderia se adotar esta providência. Então, me parece que é segurança jurídica também aqui, que o que vem sendo observado com base em decisões interpretadas por este Supremo Tribunal Federal, que se possa interpretar no sentido de que a subsidiária não necessitaria, para a sua criação, como não necessitou até aqui, de uma lei específica e que, portanto, as decisões que foram adotadas para a criação e que expõem, portanto, a desnecessidade, até pelo princípio do paralelismo das formas, não se criou por lei, não se tem que também alienar por lei, que teria que realmente considerar esta circunstância que vem de praticamente 2 décadas. E até onde me foi possível verificar, nenhuma delas foi criada com autorização de lei específica. Então, agora exigir a extinção da lei também com essa especificidade de autorização legislativa, me parece que não atende sequer o princípio do paralelismo das formas, claro, com todas as vênias dos pensamentos contrários. Também leva em consideração, quanto às subsidiárias das empresas e de qualquer outra, que a Constituição exige, em qualquer caso, licitação. Exige o atendimento do processo licitatório. Isso não significa que haverá de ser o mesmo procedimento licitatório, porque temos vários modelos de procedimento no Brasil. Apenas lembrando, foi arguído da tribuna que a lei de licitação, basicamente a lei 8666, cria uma série de entraves e dificulta a vida. Apenas lembrando e reconheço as enormes dificuldades que hoje tem a aplicação desta 8666, que ela foi feita na esteira de um impeachment de um ex-presidente por corrupção e, no momento subsequente, a uma comissão que ficou apelidada de Comissão dos Anões de Orçamento. E ela veio dar uma resposta a isso, e também faço questão de relevar a figura do então senador Pedro Simon, que discutiu amplamente em inumerosíssimas audiências públicas no Senado para se chegar a um texto que desse uma resposta naquele momento. Leis se aperfeiçoam. Pode-se dizer, efetivamente, que, a despeito da lei, nós continuamos vendo em termos de corrupção no Brasil, até mesmo licitações formalmente feitas, e depois se verifica que há um enorme descalabro de conluios. A falta de lei não resolve isso. O fato de nós termos que exigir ética, moralidade do setor público e também da sociedade faz com que nós não consigamos, de jeito nenhum, fazer com que não se tenha mais corrupção, quanto empresários conluiam em recônditos gabinetes e torpedeiam a licitação. O problema não é da lei. Se fosse, também não teria problema nenhum a gente acabar com o Código Penal, porque a matança no Brasil leva à barbárie. O problema é que nós temos o 121 do Código Penal? Não. O problema é que há aqueles que não cumprem lei. E, portanto, se não é essa, tem que ser outra lei.
Mas os princípios constitucionais da administração pública são uma inovação importante no Brasil e a lei de licitação, qualquer que seja o processo, o procedimento, a legislação aperfeiçoadora, que é preciso que se venha mesmo. Não tenho dúvida que precisa de ser cumprido. E isto tem sido feito nestes processos de alienação pelo Tribunal de Contas, pela Controladoria Geral da União, por outros órgãos de controle, por uma enorme atuação do Ministério Público, que tem todo o cuidado de acompanhar todas as vezes que há qualquer possibilidade de eiva ou de vício num determinado processo. Eu acho que é preciso que o Estado se aperfeiçoe e tenha o tamanho que a sociedade precisa, e que normalmente não é um tamanho tão grande para todos, pelo menos na economia, embora eu também não seja partidária desses que acham que ainda prevalece a tônica do Estado máximo e Estado mínimo. O Estado brasileiro é mínimo para muita gente que precisa de saúde, de educação, de segurança, e é o máximo para incentivos que são dados a 3x4, por quem não aplica nada aqui, não investe nada. E falo de cátedra porque sou mineira. Canso de ver em tudo quanto é lugar os minérios de Minas em todo lugar do mundo e os mineiros passando por penúrias, principalmente os mais pobres. Portanto, o problema não é a lei. O problema é não se aplicar leis no Brasil. E a licitação é exigida para cumprir os princípios da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência, da moralidade, e sem isso nós não vamos ter um Estado com ética. Qual o procedimento? Nós temos vários previstos em lei, nem é só a lei 8666 que prevalece mais. A chamada Lei do Gás, a Lei 11.909, que é de 2009, o ex-presidente Lula, é uma lei que cuidou de um outro procedimento e que, eventualmente, vai ser objeto de cuidados aqui depois. Mas é uma lei que prevê já alguns procedimentos e também casos de licitação, que, no caso da Lei 3.303, da lei chamada Lei de Estatais, nem é caso de dispensa, ela é de dispensabilidade. O artigo 29 diz, é dispensável. Pode ser que, num determinado caso, como a venda vai ser de alienação, o ministro Lewandowski chega a tangenciar isso no seu voto, nem precise não se use daquela que é uma prerrogativa, porque em alguns casos a licitação é dispensada, em outras é inexigível, em outras é dispensável. No caso concreto, em cada caso que se vai verificar. Portanto, a lei dá espaço para se ver qual é o caso a ser aproveitado. O que é certo é que licitação é exigida sempre, é ela que garante que nós não saiamos de uma situação de ineficiência do Estado para ficar nas mãos também de particular, que é escolhido com quebra do princípio da impessoalidade, é ela que impede a eficiência, porque a busca do lucro eventualmente faz com que o cidadão seja destratado e não com melhor cumprimento, melhor atendimento. Enfim, acho que nenhuma lei é perfeita, acho que veio um momento necessário para responder a uma sociedade exaurida pela corrupção e, portanto, é preciso que a gente tenha mais eficiência mesmo no serviço público e cada vez mais. Também não vejo no cumprimento da Constituição qualquer tipo de embaraço a que se faça a política pública que foi escolhida para fazer Poder Executivo com a atuação paralela e paralela no sentido de também simultânea do Poder Legislativo. Isso tudo, portanto, para afirmar que, quanto à licitação, tenho como necessária e insuperável. Insisto, a ausência de lei não conduz a Estado nem a Estado de Direito. Conduz... Quem fala é a ministra Carmen Lúcia. De barbárie ao Estado robesiano em tudo quanto em todos os setores. Há quem se habilite a outros modelos até sem Constituição. Eu ainda prefiro o Estado democrático de direito, e a licitação é um instrumento para se chegar, inclusive, à desestatização ou ao desinvestimento. Portanto, comprovado que se tem adotado o cumprimento da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que tinha sido firmado até aqui, na interpretação e aplicação de normas que cuidam da necessidade de autorização prévia específica para a criação de empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista. Considerando que o Supremo Tribunal foi instado a se manifestar há quase 2 décadas e o fez quanto à interpretação e aplicação das normas do artigo
37, incisos 29, 19 e 20, e fez prevalecer um entendimento segundo o qual as empresas subsidiárias não dependem de autorização específica para serem criadas nem para serem alienadas, o que não vejo, no entanto, relativamente às empresas estatais, as empresas públicas e sociedades de economia mista. Considerando ainda que as empresas estatais têm acolhido essa jurisprudência, como fez o Tribunal de Contas da União, como eu citei, ao ser questionado especificamente, por exemplo, no caso da Petrobras, e exigiu o resguardo dos princípios constitucionais da administração pública e de procedimentos seletivos que dessem por cumprida a feitura de um processo licitatório. Considerando ainda que as quase 100 subsidiárias de empresas estatais não foram autorizadas por lei para serem adquiridas, aplicando-se aquela jurisprudência do Supremo, eu, com as devidas vênias do ministro relator e do ministro Fachin, estou votando, senhor presidente, no sentido de referendar apenas em parte, ministro, a medida cautelar deferida pelo ministro Lewandowski, para conferir, como Vossa Excelência conferiu, interpretação conforme a Constituição, ao artigo 29, inciso 18, da Lei 13.303, afirmando que, quanto às empresas públicas, sociedades de economia mista, há exigência de autorização legislativa prévia para criar e, portanto, também para alienar, porque ela deixa de ser estatal e muda a sua natureza. Foi enfatizado pelo ministro também Alexandre de Moraes. Para criar e alienar. Para alienar também, porque aí ela deixa de ser estatal, muda-se o aparato. Mas a empresa, apenas a estatal, não a subsidiária. Porque o não referendo à parte, não é holding porque ela é a empresa matriz, mas ela continua com objeto específico. A holding na empresa particular, ela nem tem atividade. Então, por exemplo, a Petrobras, de novo, para ficar no exemplo da Petrobras, ela se mantém íntegra e ela desinveste, às vezes, e, inclusive, privatiza mesmo, embora a privatização seja imputada sempre ao Estado, à pessoa União, para investir naquilo que é dela. Porque, por exemplo, dar um exemplo que a própria diretoria me ofereceu, ela investiu em fertilizantes, que não tem nada a ver com o petróleo. Isto compõe o portfólio dela. Para alienar, ela comprou sem autorização, e para alienar, até para investir no que é a atividade dela, não está em jogo porque não foi autorizado legislativamente, se essa aquisição feriu a lei também da Petrobras. Não interessa, a essa altura agora o que ela quer desinvestir para investir no dela. Então não é holding no sentido tradicional, porque a holding pode ser apenas a que coordena todas as outras. No caso do Estado, nós não temos essa situação. Então, eu não referendo a parte que se refere à necessidade de autorização para criar e para alienar o controle acionário das subsidiárias, coligadas ou controladas, aplicando-se a estes o mesmo entendimento firmado no precedente do Supremo Tribunal Federal, basicamente a ação direta de constitucionalidade 1649. E na esteira, enfatizando ainda uma vez, de cujo resultado se adotaram as práticas administrativas que têm prevalecido nestas duas últimas décadas. Então, presidente, eu estou referendando em parte, só naquilo que se refere à necessidade de criação, de autorização por lei para se criar empresas públicas, sociedades de economia mista, e não estou referendando na parte relativa às subsidiárias. Em qualquer caso, entretanto, eu estou considerando necessária a licitação. Isso. O certame como necessário. Neste caso que eu considerei necessário, né? É como voto, senhor Agradeço a Vossa Excelência. Só peço para Vossa Excelência deixar o dispositivo. Ministro Dias Toffoli. Com a Secretaria, e Vossa Excelência abre uma terceira posição na medida... Porque eu sou mineira, então eu sempre acho que a terceira margem do rio é uma possibilidade. É uma possibilidade. E Vossa Excelência, então, abre uma terceira posição, referendando em parte a concessão de cautelar, que já era em parte. Então, é a parte de uma parte. Sob o ângulo da legalidade, da necessidade. Ministro Marco Aurélio. Ela
Ela exclui dessa necessidade as subsidiárias. As subsidiárias. E ministro Marco Aurélio me fez uma anotação importante que eu queria... Ministra Carmen Lúcia. Não seria necessário porque está no voto, mas de toda sorte nós estamos em fase cautelar e eu considerei muito isso para proferir o meu voto, porque eu considerei que havia 2 décadas em que se estava aplicando na esteira de uma jurisprudência do Supremo que levou o próprio Tribunal de Contas, quando consultado, embora seja um órgão administrativo de controle, a adotar essa linha. E, portanto, como bem afiançou o relator, o ministro Ricardo Lewandowski, isso será objeto de instrução do processo e de uma averiguação e um julgamento muito mais fecundo, porque há outros casos, há outros pontos que são abordados na ação, mas que não foram trazidos à cautelar. Como se trata apenas de referendo da cautelar, eu me restringi rigorosamente ao ponto da constitucionalidade da cautelar, cuja suspensão pararia tudo aqui até o julgamento de mérito. Eu, então, me ative a isso exatamente para que haja a possibilidade, até porque posso me convencer de outros argumentos em qualquer orientação para que a gente possa fazer. Mas eu considerei que a segurança jurídica, como bem lembrado pelo ministro... Plenário julga ações sobre legislação que estabelece dispensa da realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. Tanto quanto possível, na parte que acompanhei, naquilo que já tinha sido sacramentado por este Supremo para efeito de cautelar. É como voto, presidente. Obrigada, ministro Marco Aurélio. Ministra Rosa Weber, você fala. Senhor presidente, eu pediria à eminente ministra Carmen Lúcia um pequeno esclarecimento para ver se eu compreendi bem. Ministra Rosa Weber, à esquerda, ao lado da ministra Carmen Lúcia. É que, na verdade, são 2 os pontos que trazem a exame a liminar que está agora submetida a referendo do plenário. O primeiro ponto diz com a prévia autorização legislativa. Eu compreendi que, neste ponto, a ministra Carmen referenda em parte. Mas tem o segundo ponto que diz com a licitação. Com relação a esse ponto, a ministra Carmen acompanha, referenda a liminar. É isso? Referendo a liminar. Está certo. Sem dizer qual é o tipo de processo. Não, a ministra Carmen distingue processo licitatório de procedimento licitatório. É porque há vários procedimentos. E aí é que eu iria depois questionar também Há vários procedimentos no Brasil, não há um só. Lewandowski. Eu peço licença para fazer uma brevíssima intervenção. Ministro Ricardo Lewandowski, à direita. Eu não avancei para além do que eu consignei no meu voto, não entrei nas minudências para dizer qual é o tipo de procedimento, isso até, eu penso que caso a caso nós poderemos Por isso resolver. que há acordo entre a posição quanto ao certame. O ministro Alexandre de Moraes também gostaria de fazer o uso da palavra. Presidente, só uma... Ministro Alexandre de Moraes, à direita. O primeiro tópico... Ao fundo, a plateia. Na verdade, não há diferença, há 2 posições... Entendo, e 3 dispositivos, vamos dizer assim. É porque a ministra Carmen, ao que me parece, concluiu da mesma maneira minha e do ministro Luiz Roberto. Eu até consignei no meu voto que o inciso 19 do artigo 37 da Constituição Federal exige autorização legislativa específica para a criação de empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, empresas mães, na forma de lei formal específica, bem como para permitir a cessão ou alienação de seu controle acionário. Isso que eu disse que, quanto a isso, me parecia que estávamos todos de acordo. Mas por que, e aí podemos até fazer um ajuste no dispositivo. Eu entendi que a Lei 13.303, de 16, não se refere à privatização. A lei específica, porque ela é o estatuto jurídico, então não se referiria a essa possibilidade, mas acho importante consignar. Eu só fiz porque o ministro relator fez. Exato. Então, aí eu até salientei no final do voto que essa parte em relação ao ministro Ricardo Lewandowski, nós podemos fazer o acerto. Né? Presidente, eu também gostaria de deixar claro que eu considero que o decreto 9.188, de 1º de novembro de 2000... Quem fala é o ministro Luiz Roberto Barroso, à direita. Processo competitivo de venda de ações
satisfaz o mandamento constitucional, porque preserva os dois grandes princípios da licitação, a escolha da melhor proposta e competitividade entre os interessados. Portanto, para deixar claro, embora a lei fale em dispensa de licitação, acho que talvez haja um overstatement, quer dizer, tenha dito mais do que na verdade é. Exige-se não o específico procedimento da Lei 8666, mas sim um procedimento competitivo. E eu considero que o decreto satisfaz essa necessidade. Presidente, Há divergências nesse ponto. Eu, da mesma maneira, afastei a Lei 8666. Continua o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Fux até fez uma parte naquele momento, porque é a lei especial, mas que ela preserva todos, em complementação ao decreto, preserva todos os princípios licitatórios, inclusive a competitividade. Há divergências nesse aspecto, viu, senhor presidente? Eu já entendo. Complementa o ministro Ricardo Lewandowski. O decreto 9.188 desbordou amplamente da Lei 13.303. Ao criar um procedimento de licitação não previsto na legislação, derrogando ou pretendendo derrogar implicitamente a Lei 9.491 de 97, que é a Lei de Privatizações. Esta é um consenso que ela está em vigor. Todos que tomaram a palavra até agora entendem que esta lei, editada no governo Fernando Henrique Cardoso, que é uma lei muito minudente, muito cuidadosa em vários aspectos, ela estaria em vigor. Então, foi editado esse decreto 9.188 de 1917, durante o governo Temer, alegadamente fundado nesta Lei 13.303, de 2017, que é a lei das estatais, mas, ministro Fachin, no que eu, enfim, adianto o meu posicionamento, mas estou sujeito a outras observações e outros argumentos, eu já entendo que ela desbordou da lei que pretende regulamentar. Vamos dar sequência. Como vota a ministra Rosa Weber? Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora... Ministra Rosa Weber, à esquerda. Os advogados que assomaram à tribuna, recebam todos os meus cumprimentos. Eu rememoro apenas, prefeito, de exposição do meu entendimento, que no âmbito do controle normativo concentrado de constitucionalidade, nós temos em mesa, e para efeito exclusivamente de referendo de medida cautelar em continuidade de julgamento, 4 ações diretas de inconstitucionalidade. São as ADIs 5624, 5846, 5924 e 6029. Todas elas ajuizadas em face da Lei 13.303 de 2016. E essa lei, todos nós sabemos, e já foi aqui muitas vezes repetido, dispõe sobre o estatuto jurídico das empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Reconheço, tal como o eminente relator, legitimidade ad causam ativa à Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a CONTRAF, que figura como requerente em 2 dessas ADIs, a 5624 e a 6029. Trata-se de uma confederação sindical dotada de representatividade adequada no tocante ao objeto dessas ações, considerado o inegável impacto que esta legislação produz em instituições financeiras estatais. Acompanha ainda o eminente relator quando ele acolhe a objeção que foi apresentada quanto à ausência de legitimidade. Quem fala é a ministra Rosa Weber. A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal. Dito isso, senhor presidente, relembro que o eminente relator, o ministro Ricardo Lewandowski, ao deferir a medida cautelar trazida a referendo a esse plenário, conferiu verbas: interpretação conforme à Constituição, ao artigo 29, inciso 18, caput e inciso 18, da Lei 13.303, de 2006, afirmando, primeiro,
que a venda de ações de empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas exige prévia autorização legislativa sempre que se cuide de alienar o controle acionário, bem como, é a segunda tese, que a dispensa de licitação só pode ser aplicada à venda de ações que não importem a perda de controle acionário, de novo, de empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas. Relembro também, exclusivamente para efeito de clareza, o teor do artigo 29, inciso 18, desta Lei 13.303 de 2016, que foi objeto da liminar trazida a referendo, recordo. Artigo 29, caput. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. E agora, este é o caput, inciso 18. Na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens que produzam ou comercializem. Ou seja, o caput diz respeito exclusivamente a empresas públicas e sociedades de economia mista. E o inciso 18 enumera, explicita, que a realização da licitação seria dispensável, é dispensável, nessa compra e venda de ações. Bom, dois são, portanto, os pontos basicamente a apreciar a partir do conteúdo dessa medida cautelar deferida. O primeiro, na minha visão, diz com a necessidade ou não da prévia autorização legislativa para a venda de ações. E aí, o eminente relator amplia. Venda de ações de empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias ou controladas que impliquem, em todas as hipóteses, a perda do controle acionário. A segunda questão, o segundo ponto, diz com a necessidade ou não de licitação, também nessa hipótese única de importar a venda de ações dessas empresas, a perda do controle acionário. Bom, no tocante, senhor presidente, a primeira questão, isto é, a relativa à necessidade ou não, à luz do texto constitucional de autorização legislativa para alienação do controle acionário de sociedade de economia mista, empresa pública ou de suas subsidiárias, eu examino em conjunto, eu entendo que a medida cautelar, nos moldes em que deferida, encontra respaldo nos precedentes dessa Corte, especificamente a DI 234, questão de ordem, sob a relatoria do ministro Nery da Silveira, a DI 1348, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, e a DI 1703, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, cujas emendas, senhor presidente, eu reproduzo, e aqui eu faço leitura dessas emendas apenas na fração de interesse. Com relação à primeira delas, na verdade, foram embargos de declaração recebidos pelo ministro José Nery, à época, como questão de ordem, que, reconhecendo não ter este plenário examinado a questão, a necessidade da autorização legislativa ser específica, propôs a alteração da parte dispositiva daquele acórdão para que passasse a constar e, por maioria de votos, julgamento conjunto, referendo nas medidas cautelares nas ADIs 5624, 5846, 5924 e 6029. Autorização legislativa nele exigida há de fazer-se por lei formal, mas só será necessária quando se cuide de alienar o controle acionário da sociedade de economia mista. Ou seja, o tribunal reconheceu que a expressão necessidade de lei específica não havia sido objeto de debate neste plenário. Esta foi a questão de ordem na ADI 234. O segundo precedente a que me referi é a ADI 1348, sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, e dela
da ementa, eu só extraio o seguinte excerto, é o item 1. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, número 234, ao apreciar dispositivos da Constituição do Rio de Janeiro que vedavam a alienação de ações de sociedades de economia mista estaduais, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme a Constituição da República, no sentido de serem admitidas essas alienações, condicionando-as à autorização legislativa. Plenário julga ações sobre legislação que estabelece dispensa da realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. E o terceiro precedente que trago é a ADI 17. Quem fala é a ministra Rosa Weber. Do ministro Alexandre de Moraes, agora já um julgamento de 2017, e dele eu colho da respectiva ementa o item 3º, uma nova referência à ação direta de inconstitucionalidade 234 do Rio de Janeiro, dizendo que no seu julgamento, ao apreciar dispositivos da Constituição do Rio de Janeiro que vedavam a alienação das ações de sociedade de economia mista estaduais, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme a Constituição da República, no sentido de serem admitidas essas alienações, condicionando-as à autorização legislativa por lei em sentido formal, tão somente quando importarem em perda do controle acionário por parte do Estado. E o item 4º, a autorização legislativa exigida há de fazer-se por lei formal, mas só será necessária quando se cuide de alienar o controle acionário da sociedade de economia mista e demais estatais. Prossigo eu, senhor presidente. Destaco que a compreensão sufragada nesses precedentes decorre de interpretação do artigo 37, incisos 19 e 20 da Constituição da República, nos termos dos quais, e aí eu reproduzo o inciso 19, aspas, somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. E no inciso 20, aspas, depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Prossigo dizendo, senhor presidente, sublinho que, à luz dos referidos dispositivos constitucionais, a jurisprudência dessa Suprema Corte consagra a exigência de autorização, ainda que genérica, e aqui eu me reporto à ADI que ontem foi lembrada pelo ministro Gilmar Mendes, ADI 1649, sob a relatoria do ministro Maurício Correia, ou seja, consagra a exigência de autorização, ainda que genérica, por meio de lei em sentido formal, para a criação de subsidiária de empresa pública ou de sociedade de economia mista. Ora, digo eu, senhor presidente, pedindo vênia às compreensões contrárias, estabelecida tal exigência, eu endosso a compreensão de que, de maneira correlata, pelo necessário paralelismo ou pela simetria das formas, há também de ser exigida autorização constante de lei em sentido formal para a extinção de subsidiária. Assim, a alienação do controle societário das subsidiárias ou controladas de empresas públicas ou sociedades de economia mista depende, a meu juízo, de prévia autorização veiculada em lei em sentido formal. Mas eu entendo, eminente relator, disse que até poderíamos chegar a esse exame, chegar ao debate desse aspecto. Eu já adianto a minha compreensão que entendo suficiente autorização genérica. Não entendo que haja necessidade, pedindo vênia também ao ministro Marco Aurélio, que já se manifestou noutra linha. E eu exemplifico, no caso da Petrobras, a autorização legislativa está na Lei 94/78 de 97, em seu artigo 64, aspas, para estrito cumprimento de atividades de seu objeto social que integrem a indústria do petróleo, fica a Petrobras autorizada a constituir subsidiárias,
as quais poderão associar-se majoritária ou minoritariamente a outras empresas. Fecho aspas. Vale dizer, prossigo, não se exige, data vênia, na minha compreensão, lei específica para cada caso de criação de subsidiária, desde que haja autorização legislativa genérica, ainda que, por óbvio, necessária autorização específica, ser inexistente a autorização genérica na lei autorizadora da instituição da empresa estatal matriz, ou empresa estatal mãe, ou de primeira geração. Plenário julga ações sobre legislação que estabelece dispensa da realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. Sempre a hipótese de eventual patologia no fatiamento das estatais que estaria a caracterizar desvio de finalidade. Quem vota neste momento é a ministra Rosa Weber. Externado pelo ministro Alexandre de Moraes ontem e hoje pela ministra Carmen, que entende, se bem compreendi, que a reserva legal para extinção somente se aplicaria às empresas estatais matrizes ou às empresas mães, isto é, às sociedades de economia mista e às empresas públicas, e não às suas subsidiárias ou controladas, eu faço a seguinte reflexão, para concluir na mesma linha do eminente relator. Assim como ocorre com as sociedades de economia mista e as empresas públicas, a criação de subsidiárias importa, em última análise, em exploração direta de atividade econômica pelo Estado, ainda que em área vinculada ao objeto social da empresa estatal matriz, a configurar, portanto, situação excepcional, só justificada na dicção constitucional, aspas, quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Fecho aspas, estou reproduzindo o artigo 173, caput da nossa Constituição. Vale dizer, na minha compreensão, que se o legislador deve reconhecer a existência de imperativo de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo para autorizar a instituição de empresa estatal matriz ou a criação de subsidiária, deve ele também admitir, ainda que de modo genérico, no caso das subsidiárias ou controladas, a insubsistência das razões que levaram o Estado a promover a exploração direta da atividade econômica e, por isso, partir para a extinção, inclusive com alienação do controle acionário. Então, com relação a este ponto, eu pedindo vênia as compreensões contrárias, referendo a liminar do ministro Lewandowski, com digamos, a explicitação que eu entendo suficiente, autorização legislativa genérica, consideradas tanto as empresas públicas, sociedades de economia mista, quanto as suas subsidiárias ou controladas. Já o segundo ponto, para mim, se apresenta uma maior dificuldade. Ele diz com a necessidade ou não de licitação quando a venda das ações importa em perda do controle acionário. A maior dificuldade, ela talvez advenha do próprio conteúdo que emprestemos a palavra licitação. Hoje a ministra Carmen Lúcia fez a distinção processo licitatório e procedimentos licitatórios, porque aí, com todo o respeito, eu no voto que aqui redigi, eu transcrevo parte da fundamentação do eminente relator para concluir numa linha que não foi bem digamos assim, a explicitada por Sua Excelência, por Vossa Excelência, ministro Lewandowski, como conclusão, sobretudo quando fala em desestatização, mas eu vou fazer a leitura para ficar mais claro. O eminente relator condicionou a alienação do controle acionário das sociedades de economia mista e empresas públicas, bem como de suas subsidiárias ou controladas, na leitura que fiz
no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, o PND, a prévio processo licitatório. E esta diretriz eu retiro, extraio não apenas do artigo 22, 27, inciso 27, artigo 37, inciso 21 e artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição da República, como também dos artigos 2º, parágrafo 1º, a linha A, artigo 4º, inciso 1 e parágrafo 3º da Lei 94/91 de 97, e aqui eu transcrevo esses dispositivos. Então, essa afirmação feita pelo ministro Lewandowski, eu acolho na íntegra, acompanho e entendo que ela encontra respaldo nesses preceitos constitucionais. E aí eu digo que, pelo menos em juízo de delibação, porque nós estamos examinando a medida cautelar e não, eu, pelo menos, não estou enfrentando a matéria com a profundidade que a matéria, pela sua complexidade, está a merecer. Então, eu digo que, pelo menos em juízo de delibação, eu entendo que os preceitos dessa Lei 94/91 de 97, que é o diploma legal que revogou a Lei 8031 de 90 e rege, na atualidade, o Programa Nacional de Desestatização, estes preceitos da Lei 94/91, porque afinados com a diretriz estabelecida no artigo 37, 21 da Constituição da República e específicos no tocante a situações de desestatização, eles hão de prevalecer sobre o previsto no artigo 29, inciso 18 da Lei 13.303 de 2016, que eu entendo circunscrita às situações de venda de controle societário fora do contexto do Programa Nacional de Desestatização. Sem dúvida, prossigo, à luz da Constituição da República, a licitação constitui a regra para a alienação do patrimônio público. E exceções à regra da licitação são admitidas, mas apenas quando previstas em lei, como enuncia a parte inicial do artigo 37, 21 da Magna Carta, ressalvados os casos especificados na legislação. E sempre, e aí que vem a distinção dos procedimentos licitatórios, sempre com observância dos princípios da administração pública e da razoabilidade, sempre com reverência ao artigo 37 da nossa caput da nossa Magna Carta. No tocante a alienações de controle societário implementadas no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, cujos objetivos e procedimentos estão estabelecidos na Lei 94/91 de 97, diploma legal expressamente mencionado na liminar deferida pelo ministro Lewandowski, não há ressalva especificada na legislação apta a dispensar procedimento licitatório de forma alguma. Ele está lá e se exige o cumprimento. Pelo contrário, como enfatizou o ministro Edson Fachin, também no brilhante voto proferido ontem, o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 94/91 de 97, embora faculte o uso da modalidade leilão, é perentório quanto à exigência de procedimento licitatório para que se faça a alienação do controle societário no âmbito, repito, do Programa Nacional de Desestatização. Há, portanto, a necessidade, sob a ótica do artigo 37, 21 da Magna Carta, aplicável a toda a administração pública. Quem fala é a ministra Rosa Weber. Das empresas estatais, de resolver o que seria um conflito aparente de normas entre o artigo 29, 18 da Lei 13.303 de 2006 e o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 94/91 de 97. Em favor deste último preceito legal, no caso de alienação de controle societário de empresa estatal inserida no contexto do Programa Nacional de Desestatização. E a sinalização dessa Casa, na resolução, se nós entendermos que há esse conflito, pelo menos na sua aparência, à luz de parâmetro diretamente extraído da Constituição, que é o artigo 37, 21 da Magna Carta. E aqui se justifica pela própria necessidade de promover
o que também o ministro Fachin e a ministra Carmen voltou a enfatizar hoje, pela necessidade de promover a imprescindível segurança jurídica nas operações de alienação de controle societário de empresas estatais que venham a ser implementadas. E aqui reside a grande dificuldade que eu disse que sinto no enfrentamento da matéria. Porque se eu compreender que não estou a tratar de licitação, processo licitatório, e sim estou a enfrentar procedimentos licitatórios, ou seja, garantias, como diz o ministro Luiz Roberto, procedimentos, que no caso é o decreto 9.188 de 97, que enuncia um procedimento competitivo e que, na verdade, ele atende à escolha da melhor proposta e à competitividade entre os diferentes interessados. A se entender assim, não há antinomia alguma. Nós apenas estamos distinguindo situações que, inclusive, passam pela própria desestatização e aquilo que chamamos de desinvestimento. E a dificuldade minha é que isso envolve interpretação, com todo respeito, de legislação infraconstitucional. E eu entendo que em ações de controle concentrado, eu tenho que ficar na interpretação à luz do texto constitucional. E não entendo que o texto constitucional, nesse caso, seja afrontado pela lei nos moldes propostos no que diz exclusivamente com relação a subsidiárias ou controladas. Então, eu teria, dependendo, porque gravei na memória uma manifestação do ministro Lewandowski, logo após o voto proferido, também, como sempre brilhante, pelo ministro Luiz Roberto, que em absoluto estava a... Quem vota agora é a ministra Rosa Weber. Nem a dizer que não precisaria haver ou que era imprescindível uma licitação nos moldes... Plenário julga ações sobre legislação que estabelece dispensa da realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. E se assim for confirmado por Sua Excelência, ou os debates caminharem nessa linha, seria referendar a liminar do ministro Lewandowski, também com relação a esse ponto, se houver esse tipo de explicitação, se houver, digamos assim, se assim puder me referir, flexibilização da compreensão, na linha, aliás, proposta pelo ministro Carmen. Então, por isso que eu digo, não gostaria de iniciar uma quarta via, mas o meu sentimento seria esse, ou referendar, a liminar, se houver essa adequação por parte do eminente relator, ou, desde logo, referendá-la apenas em parte, com relação ao primeiro ponto, e referendá-la em parte, quanto ao segundo ponto, exclusivamente contra empresas públicas, sociedades de economia mista, mas dizendo que, com relação às controladas, subsidiárias ou controladas, na verdade, eu entendo que um procedimento competitivo que resguarde e que reverencie os princípios constitucionais do artigo 37 da nossa Constituição, digamos assim, seriam acolhíveis por essa Corte, sobretudo porque, também foi destacado pela ministra Carmen hoje, na linha da própria compreensão que está sendo aplicada pelo Tribunal de Contas da União, pelo menos com relação àqueles, digamos, aquelas vendas, né, já efetuadas. É como voto, presidente. Agradeço a ministra Rosa Weber. Como voto o ministro Luiz Fux. Senhor presidente, Egrégia Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados. Ministro Luiz Fux, à direita. Sustentações orais, advogados presentes e estudantes. Senhor presidente, eu tenho em mãos a exposição de motivos que criou essa nova lei regulando as empresas estatais. E o que se verifica nessa exposição de motivos? Se verifica a abordagem de um dos princípios que rege a administração pública. Nós temos moralidade, nós temos o princípios outros da administração pública, mas hoje o princípio mais importante, à luz de uma nova ótica do direito, é o princípio da eficiência. E o princípio da eficiência está esculpido no artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública deve se pautar pela eficiência e a moralidade. Acho que esse binômio
combina bem. Por que eficiência e moralidade? A eficiência é importante, porque já se verificou que a tutela estatal dessas empresas, engessando, digamos assim, o seu funcionamento e a mobilidade da alienação das suas ações, não deu certo. No tocante à moralidade, a tutela dessas empresas foi exatamente um desastre. Quer dizer, a tutela estatal sobre a Petrobras, que impediu que houvesse alienações e que havia um controle rigoroso sobre a maior empresa de petróleo, uma das maiores do mundo, efetivamente não deu certo, porque hoje a Petrobras, pelos saques que foram realizados aos seus cofres e pela corrupção endêmica que acabou gerando essa grandiosa operação Lava Jato, hoje a Petrobras ela tem uma dívida de bilhões incomparável com as demais empresas de petróleo do mundo. Então, a lei das estatais ela veio exatamente calcada com escopo na eficiência das empresas estatais. Então, odiernamente, eficiente é um sistema que propicia maior flexibilização na atuação dessas empresas estatais e, quiçá, na alienação do controle de ações de suas subsidiárias, só vem dando prejuízo quando já se sabe que ocorreram processos licitatórios exitosos que vão trazer para os cofres públicos valores essenciais para o nosso desenvolvimento econômico. Ou seja, eu equipararia essa autorização ao próprio êxito da reforma da Previdência, tanto mais que essa autorização desse denominado desinvestimento, que não é desestatização, é desinvestimento, nesse momento é mais importante do que a reforma da Previdência, porque os valores reverterão mais celeremente para os cofres públicos. Então, na minha visão, com a devida vênia das das opiniões do contrário, republicanismo hoje não é vedar a alienação dessas ações, mas, ao invés, o republicanismo hoje está voltado exatamente para o amor à coisa pública. Res pública, o amor à coisa pública. E com esse amor à coisa pública é que se deve autorizar essas alienações que reverterão em benefício do país. Isso é, digamos assim, uma digressão interdisciplinar. Numa digressão sobre, digamos assim, os parâmetros de controle, eu faço a seguinte exegese da própria Constituição Federal. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só será permitida. Ou seja, a exploração econômica pelo Estado, em regra, não é permitida. Só será permitida nos casos constitucionalmente autorizados. E aí continua a Constituição. Como o Estado não pode intervir na ordem econômica e financeira, é sabido que o Estado tem as suas empresas estatais que atuam nesse segmento. E o que diz a Constituição? Como o Estado não pode atuar, a lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividades econômicas. Então, a própria Constituição já erige um distinguishing entre a atuação do Estado e a atuação das empresas estatais. Como deverão atuar as empresas estatais? Na forma da lei que prevê a própria Constituição. Mas a Constituição diz mais. Ela assenta que a intervenção estatal não é permitida e, no momento em que essas empresas estatais atuam, diz dela, essa lei especial também regulará, fazendo escapar completamente das outras regras, porque a Constituição não apresenta antinomias entre si. Essa lei especial, ela regulará a licitação e a contratação de obras, serviços, compras, alienações, observados os princípios da administração pública. Quais são os princípios da administração pública?
dentre outros, o princípio da eficiência. E o que diz a Constituição? As empresas estatais têm um regime jurídico diferente, porque, diversamente do Estado, que não pode atuar, intervir na ordem econômica e financeira, as empresas estatais podem. Complementando, digamos assim, o complexo normativo da Constituição, traz-se à colação o Decreto 9188, de 1º de novembro de 2017. Qual é o escopo do decreto? O decreto estabelece regras de governança, transparência e boas práticas de mercado para a adoção de regime especial de desinvestimento de ativos pelas empresas estatais. E o artigo 1º dispõe: fica estabelecido, com base na dispensa de licitação prevista no artigo 29, inciso 18º, da Lei 13, e no âmbito da legislação federal, o regime especial de desinvestimento. Então, esse regime de desinvestimento é um regime especial, que não se enquadra integralmente no arquétipo constitucional. E aqui, esse regime especial, ele se consubstancia no desinvestimento de ativos, que é isso que nós estamos falando, e tem a finalidade de disciplinar a alienação desses ativos pertencente a essas entidades. E nessa regulação, senhor presidente, nós verificamos que, apesar de, na estratégia do desinvestimento, haver a mesma prática de sigilos, para o Estado poder obter um melhor resultado com essa alienação de ações, o próprio decreto estabelece o sigilo dessas operações, dessas estratégias comerciais, não será oponível à fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas da União. Então, veja, é um sigilo relativo, mas com prestação de contas aos órgãos fiscalizadores integrantes do próprio Estado. E aí, então, a Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, que também compõe o complexo normativo que gravita em torno do tema iudicando, o que diz no título 2º, disposições aplicáveis às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias que explorem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos. Essa lei já foi utilizada? Já. E o ministro Alexandre, inclusive, citou que uma eventual manifestação com eficácia ex-tunc poderia causar maiores prejuízos do que, infelizmente, a Petrobras já causou ao Brasil. E o que diz essa lei? A Lei 13.303, no artigo 28, estabelece os contratos com terceiros, a prestação de serviços, etc., bem como a implantação de ônus real, enfim, serão precedidos de licitação nos termos desta lei. Não é nos termos da Lei 8.666, nos termos desta lei, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 29 e 30. Então, em primeiro lugar, no conflito aparente de norma, não se pode nem cogitar da Lei 8.666. A lei que cuida da licitação nos casos das empresas estatais é essa Lei 13.000, é a Lei 13.303. Então, a lei, pela regra das normas de supradireito, a lei especial convive com a lei geral. A lei geral é a lei de licitações para comprar canetas que se dissolvem no espaço, livros péssimos que são vendidos nessas licitações que não trouxeram uma boa experiência, como há um estudo nesse sentido do ministro Luiz Roberto Barroso. E essa lei dispõe, é dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedade de economia mista
Inciso 18º, na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de títulos da dívida, bem e de bens que produzam ou comercializem. E, nesse arcabouço, o próprio decreto estabelece um procedimento simplificado. Eu relembro que a própria Petrobras, na origem, continha um procedimento legalizado especial de licitação, tanto que se discutia que era aplicável somente para atividade fim, porque a venda de petróleo ou a compra de barril de petróleo não é a mesma coisa que comprar mesa, cadeira e caneta. É completamente diferente o mercado, as estratégias e etc. Pois bem, senhor presidente, e eu chego à conclusão que a intervenção estatal ela deve ser absolutamente conforme a previsão legal. E os tempos são absolutamente outros. Não se pode invocar, com a devida vênia, decisões judiciais de outrora, quando houve uma mudança completa de paradigma. Quem fala é o ministro Luiz Fux. Com o advento da nova lei de licitações, que está voltada... Julgamento conjunto, referendo nas medidas cautelares nas ADIs 5624, 5846, 5924, 6029. Absolutamente irrita, completamente ineficiente. E hoje um dos princípios vetores de uma administração é a eficiência. Todas as obras que tratam de direito e economia, notadamente, por exemplo, ainda que no âmbito jurídico, a obra do professor Louis Cadier, assentam que o Banco Mundial ele só inclui no ranking Doing Business os países que atuam no âmbito administrativo e judicial com eficiência. Então, a eficiência é um fator importante para a atração de investidores e para a inclusão do Brasil no rol, nesse ranking Doing Business de negócios, que os investidores devem perceber para que sejam atraídos. E o Brasil realmente vive um momento que precisa de investimentos, precisa de mercado de trabalho e precisa vencer essa suposta moralidade que há com essa tutela excessiva das empresas estatais, não deixando-as mais flexíveis no âmbito econômico, tanto mais que toda a ordem jurídica que gravita em torno dessa possibilidade de flexibilização de atuação das empresas estatais é cercada de vários e vários tipos de controle que hoje se denomina de accountability. O próprio Tribunal de Contas da União aprovou essa forma de desinvestimento, que não é desestatização. De sorte, senhor presidente, que eu vou fazer uma juntada de voto por escrito, mas eu gostaria de ter a paciência dos eminentes pares só para sintetizar a minha emenda autoexplicativa. Então, digo eu, o artigo 173, caput da Constituição, dispõe que, ressalvados os casos previstos na Constituição, a exploração direta da atividade econômica pelo Estado só é permitida em determinados casos, o que significa dizer que ela é, em regra, proibida. Por outro lado, a própria disposição constitucional considera que há empresas estatais na atividade econômica e que, por isso, fazia-se mistério uma regulação das empresas nesse âmbito. E aqui eu anoto que o Brasil é o país que tem o maior número de estatais comparativo às 36 nações integrantes da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Digo que o interesse público inspira a atuação direta estatal no artigo 173 não desconhece os fundamentos da ordem econômica, que
que tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, mas se tempera por outros tantos valores prestigiados pelo Constituinte, normalmente o princípio da livre iniciativa, o princípio da livre concorrência e, para quem a identifica com o princípio implícito, o princípio da subsidiariedade. Em caso, se o próprio Constituinte não realizou uma escolha categórica a respeito da intervenção do Estado na economia, mas apenas estabeleceu balizas norteadoras desse proceder, não cabe ao Poder Judiciário encampar a visão juricêntrica quanto ao tema, sobrepujando-se aos entendimentos exalados pelo Poder Legislativo ao editar a lei cuja constitucionalidade se discute pelo Poder Executivo, que estabelece metas e prioridades na atuação empresária à luz de critérios políticos e econômicos. E aqui, nesse trecho, eu faço uma rememoração da abertura do voto do ministro Roberto Barroso, com quem eu estou plenamente de acordo nesse tema, sobre a iniciativa do Poder Judiciário. E outras coisas mais. Muitas coisas mais. A iniciativa do Judiciário na interferência das escolhas políticas, quer do Executivo, quer do Judiciário. Imagina se a função do Judiciário agora criar prioridades empresariais à luz dos interesses políticos. É absolutamente isso antinômico à cláusula mesmo de separação de poderes. A Lei 13.303 representa verdadeira novidade no ordenamento jurídico brasileiro, na medida em que se propõe a regulamentar o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, cujo teor jamais havia sido direta e especificamente densificado pela legislação infraconstitucional. E aqui, senhor presidente, com a grande exposição de motivos, eu traço os objetivos que foram almejados pelo legislador, incrementa a segurança jurídica, é possível alienar, se o investidor comprar não vai ser pego de surpresa com uma desconstituição, máximo pela palavra do judiciário que não tem que se interferir nesse tema. 2, a promoção de maior eficiência, que é um dos princípios da administração, e economicidade no atuar dessas sociedades. O estímulo à probidade e à moralidade administrativa na gestão das estatais, notadamente por meio da adoção de estruturas de governança corporativa e da vedação, isso é muito importante, da vedação às ingerências indevidas de determinados agentes políticos ou mercadológicos na administração dessas entidades. Há um cerco com relação à accountability perfeito nessa lei das estatais, que não foi por outra razão que o Tribunal de Contas da União, cujos integrantes participaram da elaboração dessa lei das estatais, chancelou essa estratégia jurídica. Aí, com relação ao tema iudicando, senhor presidente, eu acrescento, eu também estou sintetizando a ementa que eu reconheço que ela é muito autoexplicativa. Então, a Lei 13.003 dispensa a realização do procedimento licitatório nos casos em que a escolha do parceiro esteja associado às suas características particulares, vinculada à oportunidade de negócios definidas e específicas, justificada a inviabilidade de um procedimento competitivo diverso daquele que já estabelece o decreto a que me referi e li. Em caso, aqui a ministra Rosa também tocou no ponto, vislumbra-se um aparente conflito entre os imperativos constitucionais e a imprescindibilidade de que as empresas estatais atuem de forma eficiente e economicamente racional, submetendo-se, tanto quanto possível, aos ditames do regime jurídico de direito privado, que é o que diz a Constituição. As empresas estatais se submeterão ao regime jurídico de direito privado. E aqui digo, as decisões gerenciais de investimento não ocorrem num vazio institucional, mas devem ser realizadas nos termos da sistemática consagrada pela Lei 13.303, com fundamento no plano de negócio e na estratégia de longo prazo apresentados pelo poder público. Consecutariamente, a escolha no sentido de firmar parcerias negociais deverá ser tomada nos termos de que estabeleceram os mecanismos de controle interno da sociedade,
faz sentido que as decisões quanto à alienação dessas participações sejam realizadas também com esse controle, que é o que diz a lei. Aí, novamente, eu repito aquilo que eu fiz, interferindo com a licença do ministro Alexandre na permissividade da lei, na permissão, digamos assim, perdão, da lei com relação à possibilidade desse desinvestimento, obedecer um procedimento mais flexível de licitação e assento que os planos de desinvestimento... Quem fala é o ministro Luiz Fux. Estratégia de gestão empresarial voltadas ao manejo e otimização do portfólio da sociedade por meio de alienações, retrações da presença no mercado, não se confundem e nem implicam nenhuma desestatização. A própria lei fala, a exposição de motivos fala que está se tratando de desinvestimento. E digo, volto a afirmar, o decreto 9.188, de 1º de novembro de 2017, estabelece regras de governança, transparência e boas práticas de mercado para a adoção de regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mistas federais. Faz essa distinção ao indicar que as disposições desse decreto se aplicam, inclusive, às empresas de participação controladas pelas instituições financeiras públicas e aos bancos de investimentos. Enfim, senhor presidente, eu vou juntar o voto, não é do meu veso a leitura, e eu queria dizer a Vossa Excelência, talvez contar um episódio que vai justificar. É natural, é absolutamente natural, que numa preocupação que nós temos com os bens pertencentes à administração pública, haja... Plenário julga ações sobre legislação que estabelece a dispensa de realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. A Constituição tratou de criar mecanismos de controle dessa alienação de ações. Sem prejuízo, nós temos de reconhecer uma certa ortodoxia da administração em aceitar esses novos instrumentos. Todo mundo tem medo do novo. Todo mundo tem medo do novo. É natural isso. Mas eu me recordo que, participando de um evento para o qual fora estabelecido um prazo muito reduzido para que se cumprisse uma etapa que ia dar certo, se utilizou uma expressão de Fernando Pessoa que valia por uma literatura e que bem explicita o que está sob júdice e que é muito importante para o Brasil. É a hora da travessia. E se nós não ousarmos fazê-la, nós teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Senhor presidente, esse é o meu voto, essa é a minha convicção, com respeito devido a todos aqueles que têm divergência em relação ao meu ponto de vista. Agradeço ao ministro Luiz Fux e, diante do horário, eu suspendo a sessão para o intervalo regimental. Retornaremos em breve. Parede de mármore claro ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro, crucifixo à direita. Os ministros preparam-se para deixar o plenário.